Oi pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. No vídeo de hoje vamos tratar do voto de qualidade, da sua supressão pela Lei 13.988 de 2020 e possíveis repercussões criminais dessa supressão. Inicialmente é preciso entender o que consiste ou no que consiste o voto de qualidade. Primeiro vamos fazer uma introdução sobre o processo administrativo. O poder público nos estados contemporâneos, como é o caso do Brasil, ele está adstrito, jungido ao princípio da legalidade, o que significa dizer que a administração pública deve sempre pautar-se pela lei, comportar-se nos termos da lei. Ela não pode conduzir-se em termos diferentes, diversos, incompatíveis com aqueles previstos em lei. Mas o direito é um dever ser. Ele prescreve como as coisas devem ser. Eventualmente, elas não são como deveriam. As pessoas descumprem as leis. Então, a administração pode, eventualmente, deparar-se com um ato praticado por um dos seus agentes que não está de acordo com a lei. E aí, a consequência do princípio da legalidade, nesse caso, será a imposição de que o ato seja corrigido, seja convalidado, seja anulado, refeito, ou seja, que o vício seja eliminado. Em síntese, e por outras palavras, a legalidade impõe que só se pratiquem atos de acordo com a lei, e se esse primeiro dever for descumprido e se praticarem atos em desconformidade com a lei, esses atos sejam corrigidos pela própria administração. É o chamado autocontrole da administração pública, ou controle interno, porque feito por ela própria. E no processo administrativo tributário, é isso que acontece. Quando um contribuinte recebe uma cobrança de tributos com a qual não concorda, porque considera que essa cobrança é ilegal, ele apresenta uma defesa. Se essa defesa não for acolhida, ele pode apresentar um recurso para que as autoridades de julgamento, que são as autoridades encarregadas de realizar esse autocontrole, para que as autoridades possam promover esse autocontrole e rever o ato, corrigindo as ilegalidades que nele estiverem presentes, se for o caso. E é isso que se faz no processo administrativo. É isso que se faz no âmbito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Economia, e que faz o controle interno da legalidade dos lançamentos levados a efeito pela Receita Federal, cobrando tributos federais de sujeitos passivos, de contribuintes brasileiros. Muito bem. No âmbito do CARF, o CARF é um órgão colegiado, o que significa dizer que ele é composto de representantes oriundos de setores representativos de contribuintes. Ele é composto de membros também oriundos do fisco, das carreiras de servidores fazendários federais, e por isso ele é um órgão paritário, porque a composição dele é composta de julgadores oriundos dessas diversas origens, mas ele também é colegiado no sentido de que o veredito, a conclusão dos julgamentos, ela é fruto do entendimento da maioria dos órgãos colegiados, dos órgãos que são compostos por vários julgadores. Não é o entendimento de um julgador que prevalece, mas o entendimento da maioria dos vários julgadores que compõem o órgão, que por isso é dito colegiado. Então, no âmbito do CARF, pode-se colocar o problema que invariavelmente se coloca nos órgãos colegiados de julgamento. E se houver empate? Se a votação der empate, metade dos conselheiros entende de uma forma e a outra metade entende da forma oposta. Qual deve ser o resultado? Os tribunais, via de regra, têm disposições para lidar com situações assim. No caso do CARF, havia a figura do voto de qualidade. O que era o voto de qualidade? O presidente do órgão, conselheiro, o presidente da Câmara ou da turma, o presidente do órgão fracionário, votava uma segunda vez. Ele votava uma segunda vez e, votando uma segunda vez, se desfazia o empate estabelecido.
E aqui é importante diferenciar o voto de qualidade e o voto de desempate, que eventualmente existe em alguns órgãos de julgamento colegiado também. É o caso, por exemplo, do órgão de julgamento de segunda instância administrativo tributário no estado do Ceará, na Secretaria da Fazenda do estado do Ceará, no CONAT, o Contencioso Administrativo Tributário do estado do Ceará. Aqui no CONAT, quando há empate, o presidente vota, mas o presidente só vota no caso de empate. A composição do órgão é par, sem contar o presidente. O presidente é um elemento ímpar dentro da composição. Só que o presidente não vota. O presidente apenas conduz o julgamento. Passa a palavra para um, passa a palavra para outro. E ele apenas vota no caso de empate. No caso do voto de qualidade não é assim. O presidente conduz o julgamento, o presidente passa a palavra para um e passa a palavra para outro, e o presidente também vota. Só que se com o voto dele se estabeleceu o empate, ele vota uma segunda vez para desempatar. Portanto, o voto dele tem um peso duplo. Isso que é o voto de qualidade. E o voto de qualidade poderia ter a sua constitucionalidade discutida, questionada, por ofensa ao devido processo legal, por ofensa à ideia de que para cada pessoa deve haver um voto, cada julgador tem direito a um voto. Enfim, há diversos desdobramentos do princípio do devido processo legal que podem ser colocados em xeque pela figura do voto de qualidade. Sobretudo se pensarmos que o presidente é sempre um julgador indicado pela Fazenda. É sempre um julgador de origem fazendária. E isso interfere na forma como os julgadores se comportam eventualmente dentro do CARF. Tanto que, estatisticamente, a maior parte dos votos de qualidade são votos proferidos em favor da Fazenda Pública. Pois bem, mas o voto de qualidade foi abolido. Ele foi abolido pela Lei 13.988 de 2020, de abril de 2020. Essa lei estabeleceu que, no caso de empate nos julgamentos do CARF, prevalecerá o entendimento favorável ao sujeito passivo, prevalecerá o entendimento favorável ao contribuinte. Então, se metade dos julgadores entende que o tributo não é devido, a outra metade entende que o tributo é devido e se estabelece o empate. Em vez de o presidente votar uma segunda vez, o que quase sempre acontecia em favor da Fazenda, no caso para dizer que o tributo é devido, nesse caso, depois da Lei 13.988 de 2020, passou-se a estabelecer que prevalece a tese favorável ao contribuinte, que nesse caso significaria a afirmação de que o tributo não é devido. O crédito tributário seria extinto, o recurso voluntário do contribuinte seria provido e o crédito tributário seria extinto. Essa foi a mudança da Lei 13.988 de 2020. E é importante observar que essa mudança ela foi atacada por diversas ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs. Diversas ADIs atacaram o fim do voto de qualidade, atacaram a disposição da Lei 13.988 que extinguiu essa figura, a figura do voto de qualidade. Qual foi o fundamento invocado por essas ADIs? Basicamente dois. O primeiro fundamento foi o de que haveria um vício formal. A disposição que veio a abolir o voto de qualidade, ela seria um jabuti. Um jabuti é aquele réptil, aquela tartaruga muito pesada, de patinhas curtas, que não consegue subir em objetos, em obstáculos muito altos. Então, se nós vemos uma árvore frondosa com galhos finos e o jabuti lá em cima dos galhos da árvore, é porque alguém colocou ele lá. Ele sozinho não teria conseguido subir. Quando aparece numa lei uma disposição que espontaneamente não teria aparecido ali, na discussão legislativa, no projeto que foi feito, foi porque alguém colocou ali, se diz que ela é um jabuti. E aí seria um jabuti o fim do voto de qualidade, que violaria o devido processo legal substantivo legislativo, porque ele seria violador da liberdade, da discussão, da amplitude que deveria haver no debate legislativo, já que a Lei 13.988 de 2020 é fruto de uma conversão, ou da conversão de uma medida provisória. A medida provisória que tratava da transação tributária, o assunto era um,
Ao converter-se em lei, insere-se outra coisa, que seria o fim do voto de qualidade, e isso seria agressivo ao processo legislativo. Esse é o argumento formal. E há também um argumento material, que é o de que haveria uma violação ao interesse público, porque em sendo mantido o lançamento, o contribuinte poderia ir ao judiciário, em sendo afastado por nulidade o lançamento, a decisão seria definitiva. Então, basicamente, esses são os argumentos constantes das ADIs. Esses argumentos são procedentes? A meu ver, não são procedentes. Primeiro, os argumentos formais não são procedentes porque não se trata de um jabuti. A medida provisória tratava de transação tributária, que é uma forma extrajudicial de solução de litígios. É uma forma de solucionar a litigiosidade, a conflituosidade que existe entre o fisco e o contribuinte, de modo não judicializante, de modo a não levar ao judiciário essa questão. É uma forma alternativa de solução do conflito, geralmente aplicável a situações em que não é muito claro se quem tem razão é a fazenda pública ou se quem tem razão é o contribuinte. Eles terminam chegando, portanto, a um acordo, o contribuinte nem paga tudo que a fazenda queria, a fazenda também não recebe tudo que gostaria, mas o conflito se encerra. Essa é a essência da transação tributária, que era do que tratava a MP. Quando a MP vai ser convertida em lei, se insere esse dispositivo que trata de processo administrativo, que é onde acontece o voto de qualidade, que é uma forma extrajudicial de solução de conflito, é uma forma não judicializante, é uma forma alternativa de solução de conflito, da mesma forma que a transação. E também para uma situação de relativa dúvida, objetiva, verificada por conta do empate. Será que o lançamento é devido? Será que ele é indevido? Houve um empate em torno disso. É uma situação muito semelhante àquelas subjacentes às transações. Então, nada mais natural do que ser tratado na mesma lei. Portanto, não se trata de nenhum jabuti. Além disso, a situação é muito diferente de quando se tem uma lei que trata de um assunto, a lei que vai tratar do regime jurídico dos servidores públicos. E aí se insere um dispositivo para tratar de um assunto que não tem absolutamente nada a ver com aquele, e, portanto, as pessoas afetadas por aquele outro assunto não participaram do debate porque pensavam que o debate dizia respeito apenas ao regime jurídico dos servidores públicos. Não foi isso que aconteceu no caso da Lei 13.988, porque o assunto era o mesmo, solução de conflitos entre fisco e contribuinte, o fisco estava participando dos debates, os contribuintes por seus representantes também, e isso foi expressamente debatido. O fim do voto de qualidade foi expressamente debatido junto com o debate sobre transação. E o presidente da República, chefe do Executivo, topo da hierarquia da administração tributária federal, poderia ter vetado o dispositivo se quisesse. Então, não tem absolutamente nenhuma pertinência às invocações de violação ao devido processo legal substantivo legislativo. Nenhuma. E os argumentos materiais, menos ainda. Porque não é do interesse público que se mantém uma cobrança em torno da qual há dúvida sobre sua legitimidade, dúvida objetivamente verificada pelo empate. Não é do interesse público manter uma cobrança a todo custo. Não é do interesse público, na dúvida, levar a questão para o judiciário. Aliás, o Poder Judiciário no Brasil está assoberbado de processos por conta dessa cultura. Eu não sei, talvez você tenha razão, mas na dúvida, para me preservar, eu vou manter, dizem as autoridades públicas. E você que vai para o judiciário. Tudo se leva para o judiciário porque não se quer assumir a responsabilidade por nada. Ninguém quer assumir responsabilidade por nada. Prefere levar para o judiciário o juiz que diga. Então essa conduta não é do interesse público. Portanto, é perfeitamente compatível com o interesse público estabelecer-se que, no caso de empate sobre a validade de uma cobrança, que essa cobrança seja desconstituída. E aí, nesse ponto, é importante fazer uma observação que no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso sinalizou com a possibilidade de ser válido o fim do voto de qualidade, mas que o fisco poderia ir a juízo questionar a decisão administrativa. E com todas as vênias devidas ao ministro, um grande constitucionalista, esse entendimento é equivocado, porque o fisco não pode ir a juízo contra suas próprias decisões. As decisões do CARF são decisões tomadas pelo Ministério da Economia, pelo Poder Executivo Federal, que não poderia, ele, Poder Executivo Federal,
ingressar em juízo contra suas próprias decisões. É um contrassenso processual, é um contrassenso administrativo e é um contrassenso constitucional. Além de ser um contrassenso prático, porque o processo administrativo passaria a não servir para nada. Quando o contribuinte vencesse no processo administrativo, o fisco levaria a questão a juízo. Quando o contribuinte perdesse no processo administrativo, o contribuinte levaria a questão a juízo. E o processo administrativo seria apenas uma perda de tempo. Ele só faz sentido se, nas vezes em que a própria administração reconhecer que está errada, se o processo se encerrar ali, que é o entendimento correto e que deve ser seguido pelos demais ministros que faltam votar nessa questão no STF. Agora, dito isso, o que poderia se dizer sobre as suas repercussões criminais? Quais seriam as repercussões criminais do fim do voto de qualidade? São repercussões muito interessantes, porque hoje, se um contribuinte sofrer um lançamento, levar a validade desse lançamento à apreciação do CARF. Se a decisão do CARF for empate em torno da validade desse lançamento, o lançamento será desconstituído, será extinto o crédito tributário. E se tiver havido acusação de prática de crime contra a ordem tributária, crime previsto no artigo 1º da Lei 8.137, essa extinção do crédito tributário levará ao desaparecimento do próprio elemento essencial do tipo, que é a supressão do tributo. Aplicando-se aqui a ideia da súmula vinculante 24, só se configura o crime tributário de supressão de tributo quando é concluído o lançamento tributário e a revisão administrativa desse lançamento. Ou seja, só quando as instâncias administrativas confirmam a validade da cobrança. Se o CARF, por voto de qualidade, confirmasse uma cobrança, haveria uma ação criminal caso houvesse a acusação também de crime tributário em torno daquela cobrança. Mas agora que foi abolido o voto de qualidade, se houver empate, há a extinção do crédito tributário e não haverá processo criminal pelo não pagamento daquele tributo, porque o tributo não será devido. E aí se coloca a questão da retroatividade desse novo dispositivo, porque aquele contribuinte que está sendo hoje processado criminalmente, porque não pagou um tributo que foi mantido pelo CARF por voto de qualidade, se hoje tivesse acontecido o mesmo julgamento administrativo, aquele tributo não seria devido. Pela legislação vigente hoje, aqueles tributos mantidos por voto de qualidade não seriam devidos. Portanto, a aplicação retroativa dessa lei leva a que não se considere o tributo devido, leva a que não se possa considerar crime o não pagamento desse tributo. E ainda que se diga que a lei que altera o voto de qualidade, ou que suprime o voto de qualidade, não se aplica retroativamente para dispensar os tributos que foram confirmados por voto de qualidade, os créditos tributários confirmados por voto de qualidade, mas essa lei se aplicaria de modo retroativo no campo criminal, para afastar o crime pelo não pagamento desses tributos. E aí alguém pode dizer, mas não se trata de uma lei penal, se trata de uma lei processual. Sim, é uma lei processual administrativa que tem reflexos no direito material tributário, porque faz indevido o próprio tributo, que é elemento essencial do tipo. E o artigo 2º do Código Penal diz que a lei que por qualquer meio ou de qualquer modo beneficia o réu, ela se aplica retroativamente. E é exatamente o caso dessa. Então, aqueles contribuintes que respondem por crimes tributários, por não terem pago tributos, que foram confirmados por voto de qualidade, hoje, com a aplicação retroativa dessa nova disposição, devem ser beneficiados, considerando-se que o tributo por eles devido não era devido, e ainda que esse tributo possa ser exigido no campo civil, no campo criminal não se pode considerar infração o fato de eles não terem sido pagos. Esse é um aspecto muito relevante. Essas questões foram debatidas no âmbito do Instituto Cearense de Estudos Tributários, do I7. Foi um amplo debate em que participei junto com o professor Schubert Machado e outros colegas do Instituto. Deixo aqui o card e remeto quem tiver interesse nesse debate a esse outro vídeo que está disponível no canal do I7. Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curti-lo e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nesse canal ou o que pensa a respeito dessa questão relacionada ao fim do voto de qualidade. Até os próximos vídeos.